Na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre um pouco, de algumas biomoléculas, como, por exemplo, os aminoácidos e os peptídeos e proteínas. Por que a gente vai falar o básico sobre eles hoje? Porque essas moléculas vão ser bastante vistas, e faladas durante a parte de bioquímica aplicada ao metabolismo. Então, se a gente negligenciar o básico, a gente vai ficar mais perdido lá na frente. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre aminoácidos, peptídeos e proteínas. O que são aminoácidos? Os aminoácidos eles são moléculas orgânicas que possuem em sua estrutura, como mostra a imagem aqui ao lado, o grupo amino, o grupo carboxila, uma cadeia lateral representada por R, que daqui a pouco eu já vou falar sobre ela, e os aminoácidos também, eles possuem um carbono quiral, que é esse carbono aqui, ó, que tá como carbono alfa, né? E o que é, Jennifer, esse carbono quiral? É um carbono que possui 4 ligações diferentes, tá? Todos os aminoácidos, tá? Eles possuem esse carbono assimétrico, esse carbono quiral, com exceção da glicina, tá? A glicina é o único aminoácido que não possui o carbono assimétrico, ele é simétrico, tá? A glicina possui um carbono simétrico. Bom, a gente vai encontrar, nos aminoácidos tipo L e tipo D. O que é isso, São imagens especuladas não sobreponíveis, tá? Como, por exemplo, vou passar aqui na imagem ao lado, mas antes de eu só demonstrar aqui a imagem, dentre os aminoácidos L e aminoácidos D, os aminoácidos L são os únicos, tá, que executam papéis importantes lá nos processos metabólicos, quando a gente for ver mais adiante. Os D aminoácidos, eles não participam, tá? Vocês vão ver que o único que participa é o L aminoácido. Um exemplo aqui de aminoácido, então, aqui, ó, seria o L-alanina, né? Tem o L-alanina e o D-alanina. O que seria isso? Quando tu olha no espelho, tu se vê ao contrário, né? Parece que a direita é a esquerda e a esquerda é a direita. É exatamente assim que vai aparecer quando botar uma molécula no espelho. De um lado vai ficar do lado direito e quando se olhar para frente no espelho, vai ficar para o lado esquerdo, tá? Então, aqui nós temos dois exemplos de aminoácidos, tá? O L-alanina e a glutamina, né? Como vocês podem ver aqui, a única parte que modifica das moléculas é a parte que está circulada de vermelho, ou seja, que é o R que eu mostrei na estrutura anterior. Pode ver, o grupo de nitrogênio fica igual e o carboxílico também fica igual, tá? Eles podem ser carregados positivamente ou negativamente. Então, o que vai mudar é a ligação R. Bom, passando um pouquinho mais adiante, então, os aminoácidos, eles possuem algumas funções. Dentre elas, eles são alguns precursores de hormônios, como, por exemplo, o precursor do hormônio tiroxina, serotonina. Os aminoácidos nada mais é do que monômeros das proteínas. Eles são utilizados como intermediários no metabolismo e também são precursores de nucleotídeos porfirinas, tá? Aqui eu trago o exemplo de um aminoácido, o L-triptofano. O L-triptofano, ele é um precursor hormonal. De qual hormônio? Da serotonina. Ó, nessa reação aqui, a gente vai ver que o L-triptofano, quando hidrolisado pela enzima dele, ele vira serotonina, tá? Aqui é só um exemplo mais didático, a gente não vai entrar profundamente nisso agora, tá? Mas só saber que os aminoácidos, eles são precursores de vários hormônios, e aqui eu trouxe o exemplo do triptofano. Bom, a
gente falou um pouco dos aminoácidos, né? E agora a gente vai falar então dos peptídeos. E o que são esses peptídeos, né? Os peptídeos, eles são estruturas que são formadas com uma base de ligação de 2 ou mais moléculas de aminoácidos. Como eu trago aqui o exemplo na imagem, ó, a ligação do aminoácido 1 com o aminoácido 2, formando uma ligação peptídica, chamando aqui então, vai formar o dipeptídeo, tá? E vai liberar água na reação. Bom, aqui eu trouxe um exemplo, tá, de um peptídeo. Grava bem esse peptídeo aqui, que é a glutationa. É um peptídeo muito importante que a gente vai falar mais tarde, posteriormente, também quando a gente falar de metabolismo, tá? A glutationa é uma junção, né? Um peptídeo, né? Uma junção de 3 aminoácidos, que é o ácido glucâmico, a cisteína e a glicina. Além disso, a glutationa, ela é um agente redutor. O que isso significa? Toda molécula que é agente redutor, se ela é um agente redutor, a molécula oxida. Então, a glutationa, ela vai oxidar. E ela é um importante, então, peptídeo na participação posterior, né, dos sistemas antioxidantes, que também não vem ao caso explicar agora, que vai ser falado mais tarde. Mas grava bem esse nome, glutationa, importante participação no sistema antioxidante. Aqui eu trouxe um outro exemplo de peptídeo, né, que é o glucagon. Grava esse nome também, o glucagon. O glucagon é uma junção de 29 aminoácidos e o glucagon ele é liberado no pâncreas, lá nas células alfa do pâncreas, e ele age principalmente, tá, no estado de jejum para manter a glicose sanguínea. Ele faz a produção de glicose pelo fígado, né, chamado aí a gliconeogênese, que também nós vamos falar mais tarde. Então eu sei que é muita coisa agora, mas só preciso que tu saiba que o glucagon ele é um peptídeo e que ele participa diretamente, sempre no metabolismo, principalmente, né, em estado de jejum para manter a glicose sanguínea. Bom, a gente falou então aqui dos aminoácidos, dos peptídeos e agora a gente vai falar das proteínas, né? O que são as proteínas? As proteínas, elas são polímeros de aminoácidos, por isso eu falei o que era aminoácidos antes. Então, a junção de muitos aminoácidos formam as proteínas, né? E as proteínas, elas são o principal componente dos nossos músculos, além delas participarem de construção de diversos componentes, né, celulares e da matriz celular, né? Onde que a gente encontra a proteína? No ovo, no salmão, no frango, né? Na carne bovina, entre outros alimentos em menores proporções, né? Mas em maiores proporções são nas carnes. As proteínas, então, aqui eu vou falar um pouco sobre o dogma central da biologia molecular. Eu não vou adentrar muito nisso, mas só a título de informação, né? Como que é formado a proteína? A gente vai ter, então, o DNA, que vai, né, nesse dogma, né, central, vai ter a replicação desse DNA. Essa replicação do DNA vai ser transcrito, né, lá no RNA, para depois, então, ter a tradução de proteínas, né? Então, vai ter a replicação, a transcrição e a tradução para a formação de proteínas. Bom, as proteínas, né, elas possuem diversas funções no nosso corpo, e isso aqui também é muito importante. Eu botei algumas das principais funções aqui, que a gente vai falar bastante depois sobre essas funções no metabolismo, né? Como, por exemplo, a proteína ela tem uma função contrátil, né? Que essas proteínas seriam a actina e a miosina, né? Que consistem as miofibrilas na contração muscular. Quando a gente está fazendo um exercício físico, por exemplo, que a gente está na academia fazendo alta contração muscular, é a actina e a miosina que está exercendo aquela função, né, de contração muscular, tá? Um outro exemplo aqui, a gente tem uma função hormonal,
que é a insulina e o glucagon, né, que são responsáveis aí, então, pela regulação dos níveis de glicose no sangue. Como eu falei, o glucagon age preferencialmente em estado de jejum e a insulina age preferencialmente em estado alimentado. Além disso, né, as proteínas têm funções enzimáticas, né, que as enzimas vão atuar como catalisadores biológicos nas reações químicas lá no metabolismo, né. Um exemplo seria a ribonuclease e as tripsina proteínas, né? Essa função enzimática é acelerar uma reação química, né? Além disso, então, as proteínas elas possuem funções de transporte, como por exemplo a hemoglobina no sangue, que transporta o oxigênio no sangue, e nós temos também a regulação na expressão gênica, né? Que são os fatores então de transcrição e tradução.